Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai fazer uma viagem fascinante, literalmente voltar no tempo até o século XIII. Por quê? Para desvendar um dos debates escolásticos mais geniais que existem sobre a natureza do conhecimento humano. Vamos explorar a fundo o texto De Magistro do famoso Tomás de Aquino. É um material que investiga a própria essência de como aprendemos e, bem, mais importante ainda, de como ensinamos. É um mergulho profundo, sabe? Na verdadeira mecânica da mente humana, estruturado através de uma lógica que é, sem exagero, absolutamente impecável. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa grande pergunta central, ou melhor, o paradoxo que vai guiar toda essa nossa exploração hoje, é o seguinte: alguém pode ser considerado mestre de si mesmo? Parece uma pergunta meio óbvia à primeira vista, né? Afinal de contas, a gente aprende coisas sozinhos o tempo todo, seja lendo um livro, pesquisando ou só observando o mundo mesmo. Mas a questão aqui é: será que o simples ato de descobrir algo por conta própria realmente dá a alguém o título literal de mestre de si mesmo? Existe uma tensão intelectual enorme por trás disso. Sim, é fato que nós adquirimos conhecimento sozinhos. A nossa mente tem essa capacidade incrível, quase mágica, de deduzir verdades. No entanto, a definição estrita, aquela definição ao pé da letra da palavra mestre e do ato de ser ensinado, isso carrega um peso filosófico bem diferente. A grande sacada aqui é que existe uma fronteira super sutil entre descobrir algo por si só e, de fato, estar na posição de mestre. E para entender exatamente onde o Aquino quer chegar, a gente precisa primeiro olhar para os argumentos de quem discorda dele. Então, vamos para a seção 1. As posições afirmativas, os argumentos a favor. Para entender como esse debate ganha corpo, vale a pena lembrar que o método medieval é brilhante justamente por isso. Antes de dar a resposta final, ele apresenta os argumentos mais fortes contra a sua própria visão. E olha, existem argumentos quase à prova de balas defendendo que sim, nós podemos ser nossos próprios mestres. Falava-se muito do intelecto agente, que seria a nossa capacidade interna de iluminar as ideias. Cita-se também a invenção, ou seja, o próprio ato de descobrir. Mas pensem um pouco nessa analogia do médico que cura a si mesmo. A lógica proposta é mais ou menos essa. Se o médico fica doente e usa o seu próprio conhecimento para receitar um remédio e, no fim, se curar, por que a mente não poderia usar sua própria luz para ensinar a si mesma? Faz sentido, não faz? É um argumento fortíssimo. E claro, a gente não pode esquecer do argumento teológico, que era super influente. A tradição cita o Evangelho de Mateus, que diz: um é o vosso mestre. Esse argumento sugere que, como Deus é o verdadeiro mestre, e é Ele quem comunica à mente humana a luz da razão, é através dessa mesma luz interna que nós julgamos todas as coisas. Portanto, ao ser iluminado internamente por essa razão divina, o indivíduo estaria, na essência, ensinando a si mesmo sob essa luz. O que nos leva à seção 2. O paradoxo do ensino. É aqui que entra a contraposição. Mas, como toda boa investigação filosófica, temos uma reviravolta. Chegamos na fase dialética do debate, onde aquelas contradições lógicas começam a pipocar. Agora, o que é realmente interessante sobre esse ponto é a regra de ouro trazida por ninguém menos que Aristóteles, diretamente da sua obra Física. Vamos pensar na física do movimento e da mudança. Para que algo mude, deve passar da potência para o ato. Aristóteles decreta o seguinte: é impossível que aquele que ensina esteja simultaneamente aprendendo a mesma coisa. Pensa bem, o mestre já precisa possuir a ciência de forma completa, enquanto o aprendiz está em um estado de falta. Ele não tem essa ciência. Então, como um indivíduo poderia estar, ao mesmo tempo e sob exata mesma perspectiva, possuindo e carecendo da mesma sabedoria? Simplesmente não bate. Além disso, a gente esbarra numa impossibilidade relacional. O próprio conceito de magistério ou de ser mestre exige uma relação de superioridade. É a mesma coisa que a biologia e a lógica nos dizem. Ninguém pode ser pai de si mesmo, e nenhuma pessoa pode ser senhor de si mesma naquele sentido estrito de dominação. Ou seja, a relação de mestre e discípulo obrigatoriamente requer duas instâncias, duas pessoas distintas. Então, entramos na seção 3, a resposta de Tomás, a distinção necessária para resolver tudo isso. Bom, o cenário está montado, a gente tem argumentos excelentes dos dois lados, e é exatamente aqui que Tomás de Aquino entra em cena para resolver essa aparente contradição como um verdadeiro mestre.
Tudo se resume à precisão das palavras que a gente usa. O Aquino define perfeitamente o que faz de alguém um mestre de verdade. Não é apenas ter uma intuição ou uma sementinha de conhecimento. Não. Um verdadeiro mestre é aquele que possui a ciência de forma explícita e, o mais importante de tudo, perfeitamente em ato, causando esse conhecimento em outra pessoa. Essa exigência da ação perfeita significa que não há espaço nenhum para potenciais não realizados naquilo que o mestre está ativamente ensinando. Ele tem que dominar o assunto por completo. E isso ilustra brilhantemente a diferença crucial de toda essa história. De um lado, a gente tem a invenção, que é quando descobrimos algo por nós mesmos, usando aqueles princípios básicos que já estão na nossa cabeça. Mas perceba, isso é apenas um conhecimento potencial e parcial, são como razões seminais, um ponto de partida. Do outro lado, o verdadeiro ensino requer a ação perfeita de uma ciência que já está totalmente completa e atualizada no intelecto do professor. Resumindo, descobrir algo é fazer germinar uma semente que já estava ali dentro, ensinar é transplantar uma árvore já totalmente crescida. Viu a diferença? E assim, vamos para a seção 4, a resolução das objeções. É hora de desmontar os argumentos. Com essa distinção poderosíssima entre o que é potencial e o que é atual, o Aquino está pronto para desmontar um por um aqueles argumentos afirmativos lá do início. Então, o ponto crucial é como exatamente ele faz isso. Lembram do intelecto agente? Pois é, o Aquino responde que, embora ele seja sim a causa das nossas descobertas, ele não possui a ciência de forma prévia e completa. Ele apenas trabalha com possibilidades, com potenciais. E sobre aquele médico genial que cura a si mesmo. O médico possui a saúde na sua arte, no seu conhecimento mental, que já está atualizado. Mas a saúde física não está em ato no corpo doente dele. É por isso que ele pode causar a própria cura. Mas no aprendizado, se a pessoa não tem a ciência já completa na mente, ela não pode, usando a mesma perspectiva, causá-la em si mesma do absoluto zero. Por outro lado, Deus, sim, possui o conhecimento de forma explícita e total, o que justifica perfeitamente o título de mestre verdadeiro. E com isso chegamos ao fim da nossa jornada lógica de hoje. Através de Tomás de Aquino, a gente percebe que a mente humana é uma ferramenta maravilhosa de descoberta, super capaz de deduzir verdades a partir de princípios que já carregamos internamente. Nós podemos sem dúvida nenhuma ser a causa do nosso próprio saber. Mas aquele título venerável de mestre, esse exige algo que vai muito além de uma descoberta isolada. Ele exige o domínio completo, atualizado e transferível da ciência. Então, a gente deixa no ar esta reflexão provocativa para vocês pensarem. Se no processo de descoberta nós não somos os nossos próprios mestres, mas apenas instrumentos de uma luz racional maior? Quando a verdadeira ciência finalmente floresce na nossa mente, quem ou o que atuou como o verdadeiro mestre que plantou a semente original? Fica aí uma questão fascinante que continua até hoje a inspirar a nossa busca incansável pelo conhecimento.